Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizado como fundamento para afastar a diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria. É isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Esse caso é um recurso especial que foi ajuizado por uma pessoa que foi denunciada como incurso nos termos do artigo 33 caput da Lei de Drogas, por trazer consigo, para fim de tráfico, 2 gramas de maconha. O juízo de origem condenou como incurso no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, as penas de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto e 167 dias multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Estadual, que deu provimento à apelação acusatória para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, redimensionando a pena imposta para 5 anos de reclusão em regime inicial aberto e 500 dias multa. No recurso especial, aponta-se a existência de divergência jurisprudencial e contrariedade ao artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, sob o argumento de que o fundamento empregado pelo Tribunal de Origem para impedir a aplicação da referida causa de diminuição de pena no caso em apreço é inidôneo. O argumento que foi utilizado, que ele está falando que não poderia ser utilizado, foi o seguinte: a existência de inquéritos e ações penais em curso não pode obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Isso que ele está alegando, que esse argumento não poderia ter sido utilizado. Para quem não está entendendo nada, vamos ao que diz a lei. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quem fizer isso está sujeito à pena reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. E o parágrafo 4º vai dizer que pode ter a redução dessa pena mínima de 5 anos e máxima de 15 anos, pode ter uma redução de 1/6 a 2/3 quando o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Nesse caso, portanto, esse recorrente ele tinha tido a pena reduzida por entender que ele estava enquadrado nesse parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas. Isso em primeira instância. Em segunda instância, contudo, foi entendido que, porque já existiam outros inquéritos e ações penais em curso em face dessa mesma pessoa, ela não teria direito à redução, porque esses inquéritos e ações penais já demonstrariam que ela está envolvida em atividades criminosas e teria antecedentes, e enfim. E aí agora, portanto, a gente vai analisar o que foi decidido pelo STJ para entender que inquéritos e ações penais em curso não podem ser fundamento para afastar essa diminuição. Vamos ver, então, os fundamentos que foram utilizados pela decisão. A ministra relatora, com a qual todos os outros ministros concordaram, vai começar afirmando o seguinte: primeiramente, é importante ressaltar que, embora o texto legal tenha utilizado a expressão "as penas poderão ser reduzidas", é inadmitível qualquer interpretação que pretenda configurar a aplicação da norma em comento como sendo mera faculdade do magistrado. Está o julgador adstrito a esta política criminal e aos critérios estabelecidos legalmente em seu conteúdo, sendo-lhe vedado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei, bem como negar a aplicação dos institutos nela previstos, caso presentes os requisitos legais, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade penal e à separação de poderes.
Dito isso, esta Corte Superior já assentou em diversas oportunidades que a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas constitui direito subjetivo do acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua incidência com base em considerações subjetivas do julgador. Desse modo, a tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa. A discussão ora posta consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. E aí, sobre isso, ela vai dizer: a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem consistentemente diferenciado a utilização de inquéritos e ações penais em curso como fundamentos em duas situações distintas. Uma, na fundamentação de medidas de caráter precário, como a imposição de medidas cautelares pessoais, e a segunda, na fundamentação de medidas de caráter definitivo, como é o caso daquelas referentes à imposição da pena, que é o caso concreto. É uníssono nesta Corte Superior que inquéritos e ações penais em curso podem ser utilizados para avaliar, em caráter preliminar e precário, a periculosidade do agente para fins de fundamentar eventual prisão cautelar. Isso se justifica porque esta medida cauteladora não exige que se afirme inequivocamente que o réu provisoriamente segregado é o autor do delito ou que sua liberdade indubitavelmente oferece riscos, bastando que haja, nos termos do artigo 312 caput do Código de Processo Penal, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não se constata, nesse caso, nenhuma violação ao princípio da presunção de não culpabilidade na utilização de inquéritos e ações penais em curso para fundamentar a decisão que a decreta. E não há violação do princípio da presunção de não culpabilidade, porque, de fato, quando a gente está concedendo uma medida cautelar, a gente já falou sobre isso aqui, a gente vê os indícios de que estão presentes os requisitos previstos na lei para que a medida cautelar seja concedida. A gente já falou isso no âmbito do processo civil, agora a gente está aqui no âmbito do processo penal, mas não vou me alongar nisso agora, até porque penal não é a área que eu atuo especificamente. Diversamente das decisões cautelares que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação perentória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do STJ tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. Por expressa previsão inserida na Constituição Federal, a afirmação perentória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor para fins técnico-penais somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este raciocínio conduziu o Superior Tribunal de Justiça à edição da súmula número 444, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. A mesma ratio decidendi, já falei sobre isso aqui, que é o raciocínio lógico-jurídico utilizado para determinado entendimento adotado, que orientou a edição do entendimento sumular no sentido de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser empregados na primeira fase da dosimetria para agravar a pena base, justifica a impossibilidade de que esses mesmos parâmetros sejam empregados em outras etapas da dosimetria, como na avaliação de causas de diminuição de pena. Ou seja, o que ela está falando é que a existência de inquérito e ações penais em curso não são provas peremptórias de que essa pessoa é envolvida em atividades criminosas. Ela está sendo acusada, mas ela não foi ainda julgada como culpada. Então, ela não pode ter isso contra uma lei que diz claramente que se ela não tiver antecedentes, que se não tiver provas da participação em atividades criminosas e etc., ela não pode ter isso como um fundamento para afastar algo que a lei prevê expressamente que possibilita a diminuição da pena. É basicamente isso que está sendo dito aqui nessa decisão. E aí ela vai dizer que, portanto, com base nisso, para análise daqueles requisitos previstos no parágrafo 4º do artigo 33, tem que ser analisado os seguintes aspectos objetivos.
Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do artigo 63 do Código Penal. Para análise do requisito dos bons antecedentes, nos termos da já citada súmula 444, é igualmente necessária a comprovação da existência de condenação penal com trânsito em julgado. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou pertencimento à organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto. E ela vai falar como que possibilitar que uma pena fosse dada com base, sem permitir a sua diminuição, com base nesse argumento da existência de inquéritos e ações penais em curso, seria injusta, ela vai dizer: é possível que os inquéritos e ações penais utilizados para afastar a aplicação do artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas perdurem por anos, sem resultado definitivo, e somente depois que o acusado houvesse cumprido integralmente a pena do delito de tráfico de drogas em que lhe foi negada a redução, fossem concluídos com resultado em favor do réu. Não haveria medida capaz de sanar, ainda que parcialmente, o prejuízo causado pela privação da liberdade em uma situação que admitiria, em tese, punição bem menos severa. Então, nesse caso concreto, imagina realmente a injustiça. A pessoa é presa com a pena mínima lá de 5 anos, sem direito à redução, e depois que ele já foi preso só com base nesse fundamento para afastar a redução, vê que esses inquéritos, essas ações em curso não levaram a nada, ele não foi condenado, ele foi, na verdade, inocentado. Como que faz se isso acontecer só depois que ele já cumpriu os 5 anos? Ele ficou 5 anos preso, ele podia ter ficado 1 ano preso, 1 ano e pouco? Seria realmente muito injusto que, com base na possibilidade dele vir a ser condenado e vir a ter um antecedente, ele já fosse condenado sem a possibilidade da redução da pena, quando existe a possibilidade de redução da pena, quando ele não tem antecedentes, quando não há provas de que ele é envolvido em atividades criminosas. E aí, para fundamentar ainda mais a sua decisão, a ministra vai citar alguns julgamentos anteriores do próprio STJ e vai dizer que, inclusive, já tem entendimento do próprio STF nesse mesmo sentido. Ela vai fazer também uma ressalva falando o seguinte: a interpretação ora conferida ao artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado acusador por qualquer elemento de prova idônea, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de elementos inidôneos, como é o caso de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. Então ela vai falar assim, olha, não é só porque não tem condenação também já transitada em julgado, que pode ser que a redução da pena tem que ser aplicada. Pode ser que demonstre envolvimento em atividades criminosas, mesmo que ele não tenha sido ainda condenado com trânsito em julgado, desde que existam outras provas concretas que comprovem a participação em atividades criminosas, como os exemplos que ela citou aqui. Saltar de novo a injustiça que seria permitir que a existência de inquéritos e ações penais em curso impedissem a redução de uma pena. A ministra vai ressaltar que essa postura tem impacto diferenciado sobre a parcela da população assistida pela Defensoria Pública, que geralmente vive em regiões que são alvo preferencial das agências de criminalização secundária e, por essa razão, estão sujeitos com maior frequência a serem imbricados em procedimentos criminais, inclusive naqueles contaminados por posturas que esta corte tem empreendido grande esforço para erradicar, como reconhecimentos pessoais irregulares, invasões de domicílio, buscas pessoais sem motivação idônea, etc. Não há como esta corte que diuturnamente corrige ilegalidades em inquéritos e ou ações penais em curso, afirmar que a existência destes elementos confere qualquer segurança para se concluir pela dedicação do réu a atividades criminosas. Quanto a essa ressalva, eu quero fazer uma indicação de livro. Como eu não estou em casa e esse meu livro está em casa, eu abri aqui no Google para mostrar para vocês esse livro que se chama Algoritmos de Destruição em Massa. Eu li esse livro recentemente e ele trata muito disso, sobre como os algoritmos da inteligência artificial
podem ser bastante discriminatórios e levar, inclusive, a essas injustiças de pessoas sendo revistadas sem motivo, por questão de terem algum relacionamento com alguém que já foi envolvido, já teve antecedentes criminais. Então, assim, a pessoa, ela nunca teve antecedentes criminais, mas só pelo fato dela ter amigos ou parentes que têm antecedentes, ela já é uma pessoa mais visada. Então, acontecer justamente isso que é falado na decisão da ministra, de que existe reconhecimento de pessoais regulares, invasões de domicílio e buscas pessoais sem motivação idônea. É justamente isso que muitas vezes o algoritmo, que seria utilizado para ser um pouco mais objetivo e não discriminatório, acaba sendo discriminatório por conta dos inputs que são colocados para esse algoritmo, para esse modelo ser formado, e que ele é formado e não tem nenhum feedback para que ele consiga corrigir os erros que ele pratica. Então, esse livro eu achei muito legal. Assim, não é um livro que eu amei de paixão, mas eu achei muito legal porque, nossa, já me abriu o olho para muitas coisas que a gente pensa. Ah, mas se foi uma inteligência artificial que chegou a essa conclusão, deve estar certa. Só que não. A inteligência artificial, muitas vezes, muitas vezes não, ela sempre tem aquilo que o ser humano, que tem os seus vieses, ele alimenta essa inteligência artificial. Então, esses algoritmos, eles podem muitas vezes ser discriminatórios. Sim, ela vai falar, também é um pouco enviesado o livro como um todo, mas acho que é uma indicação legal para quem quiser ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para quem quiser adquirir esse livro. Acho que é uma leitura legal e bem tranquila, dá para realizar em poucos dias, a letra é grande, é gostoso de ler, assim, é uma leitura fácil, ela dá vários exemplos práticos e reais, então é bem legal. Bom, com base em todos esses fundamentos, então, a ministra vai falar que, tendo em vista que a fundamentação apresentada é inidônea, pois restrita a indicação de inquéritos e ações penais em cursos, e, portanto, ela vai aplicar o redutor do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, na fração de 2/3, alçando-se a pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa, em razão do quantum da pena imposta, da primariedade e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto e substitua a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções nos termos do artigo 33, parágrafo 2º e 3º e do artigo 44, ambos do Código Penal. E, como sempre nesses casos, foi fixada a seguinte tese: é vedada a utilização de inquéritos e ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, 11.343, de 2006. Essa, diferente de outras teses que eu já tratei aqui no canal, é uma tese que ela é bastante simples, bem objetiva, fácil de ser entendida mesmo com uma leitura simples dela, mas, como eu sempre falo, é muito rico ler a leitura do acórdão como um todo, a decisão como um todo, porque a gente viu que foram feitas ressalvas interessantes, que a gente pode encontrar fundamentos para utilizar em outros casos que sejam semelhantes e que apareçam no futuro. Bom, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Não deixem de deixar suas dúvidas, comentários e opiniões aqui nos comentários. E, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Obrigada e até breve!